Olá, tudo bem com você? Outro dia eu lancei uma caixinha de perguntas sobre o seguinte: se a sua vida fosse um filme, que tipo de filme seria? Seria um drama, comédia, ação, aventura, romance ou um filme de terror? Obtive vários tipos de respostas, pois cada um está passando por certos desafios na vida e cada um de nós tem uma percepção com relação à sua própria vida, com relação à sua própria história. E o meu objetivo com esse vídeo é compartilhar com você a importância de prestar atenção na forma como você está contando a sua história, para você mesma primeiramente, e também como você está contando a sua história para outras pessoas. Eu aprendi muito isso ao longo da minha jornada e é algo que eu considero muito importante e que fez muita diferença para mim. E no final do vídeo eu vou te passar um exercício para ajudar a ampliar a consciência, ressignificar a sua história e viver uma vida com mais sentido. Para mim, toda história tem muita nobreza. Quando eu ouço as pessoas contarem a sua própria história, por mais que tenha muitos desafios, muita complexidade, há algo muito especial nisso. Especial no sentido de que isso é importante para a evolução dela. Porque no ponto onde há muita dor, há também uma grande oportunidade de aprendizado, de superação e evolução. Quando a gente está passando por uma situação complicada, a nossa dor é muito gigante para nós. Essa é a percepção que nós temos. Parece, inclusive, que só a gente está sofrendo no mundo, não é? Parece que fomos escolhidas a dedo, condenadas ao sofrimento, a passar por isso, parece que como uma forma de castigo, quando na verdade cada um de nós está passando por aquilo que tem que passar e há um grande propósito nisso. Você pode muitas vezes dar uma modificada na sua história para você contar, para garantir aquela vaga de emprego ou para você se parecer mais interessante num primeiro encontro, desde que não te comprometa depois, tudo bem. Mas o mais importante de entender é como você está contando a sua história para você mesma, porque cada vez que você reforça a sua história, você está reforçando esses pensamentos, sentimentos e atitudes. E se nessa forma de contar a sua história há muita negatividade, revolta, sofrimento, vitimismo, você está arrastando isso ao longo dos seus dias, você está arrastando isso pelo tempo. A dor, ela pode ser necessária e inevitável, mas o sofrimento é opcional. Antes de passar um exercício para você, eu quero falar um pouco sobre a percepção. O que é essa percepção? É uma organização de todas as informações que nós interpretamos em qualquer fase da vida, principalmente na nossa fase da infância, com relação aos cenários, às pessoas com quem nós convivemos, pode ser na família, no ambiente escolar, com relação ao relacionamento dos nossos pais. Muitas coisas podem sim ter acontecido de fato, algo que foi desagradável numa família. Mas muitas coisas podem ser uma percepção equivocada, ou seja, algo que nós interpretamos que não aconteceu, que criamos na nossa mente, registramos isso como uma verdade e nos faz acreditar naquilo, e isso se arrasta pelo tempo, nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, nas repetições de situações da nossa vida, nos padrões repetitivos de comportamento. Então, por exemplo, uma família que tinha 3 filhos, pouca diferença de idade, cada um desses filhos interpreta o cenário, as situações de forma diferente. Então, se perguntar para um filho sobre o relacionamento dos seus pais, sobre o seu pai, a sua mãe, sobre a sua vivência nesse ambiente, cada um tem uma percepção, cada um está interpretando de uma maneira o que viu, o que ouviu, o que vivenciou. Então hoje, na fase adulta, se perguntar para essa pessoa, ela vai contar aquilo que ela registrou, interpretou daquela situação. Então, resumidamente, com muitas percepções distorcidas, nós criamos uma interpretação sobre a nossa própria vida e sobre a nossa identidade. E por vezes, quando estamos vivendo situações repetitivas, padrões de comportamentos repetitivos, sabe aquelas histórias que acontecem de novo e a cena se repete? Pois é, muitas vezes a gente não entende por que disso. Situações que trazem sofrimento, que muitas vezes nos fazem sentir vítimas das circunstâncias, vítima da sociedade ou do mundo.
E para exemplificar um pouquinho sobre a percepção, eu trouxe um livro do Robert Chiniachik, que é O Poder da Solução. Esse livro é muito bom para você entender que muitas coisas que criamos na nossa mente, elas nos fazem sofrer coisas que nem aconteceram, mas que nós interpretamos que gerou uma sensação em nós, por exemplo, o medo de alguma coisa ou de alguém, e isso se arrasta ao longo do tempo e acaba limitando a nossa vida. Mas aqui tem um trechinho que ele diz sobre o medo. Olha só, eu vou ler para você entender aqui. É bem possível que em sua infância você tenha vivido situações de medo que não se concretizaram. Quantas vezes sofreu diante da perspectiva de que seu pai lhe desse umas palmadas por alguma travessura que você cometeu? Eu arrisco dizer que vez ou outra pode até ter tomado umas palmadas do seu pai, mas a dor propriamente dita foi muito menor que o sofrimento que viveu na sua imaginação. Eu mesmo passei por isso. Meu pai nunca me bateu, mas o medo que eu sentia de que ele me batesse fazia com que eu imaginasse várias vezes as palmadas que iria levar. Assim, o meu pai nunca me bateu, mas eu apanhei muitas vezes dele. Olha só, entende isso? Quantas coisas que hoje nós estamos nos limitando, estamos vivendo com medo, com insegurança, por coisas que não se concretizaram, por coisas que nós criamos na nossa mente, conforme uma percepção distorcida da realidade. Aquilo não aconteceu, mas como registramos o medo em nós, isso acaba levando ao longo da nossa vida. E isso se torna real, porque a nossa mente não distingue o que é real, o que é imaginário. Uma vez que isso gerou uma sensação, isso acaba sendo uma verdade para nós. Então, ao longo da nossa vida, a nossa história, ela contém muitos fatos, coisas que aconteceram, mas tem coisas que não aconteceram, mas que nós, muitas vezes que sofremos de uma forma solitária, que interpretamos aquilo que gerou um sentimento em nós, um medo, uma insegurança, um aprisionamento, isso a gente traz até hoje. E quando a gente conta a nossa história, essas sensações, essas limitações, elas podem estar ali inseridas na forma que a gente conta a nossa história. Então, a partir de hoje, ao contar a sua história, observe a forma como você está contando. Tenha mais respeito e honra pela sua história, pois tudo que você viveu até aqui foi e é essencial para quem você é hoje. Então eu vou finalizando por aqui e vou deixar um exercício para você agora. Eu recomendo que você procure um lugar tranquilo para você se dedicar a esse exercício, que afinal de contas estamos falando sobre você, sobre a sua vida, que é algo muito importante, não é? Encontre um lugar tranquilo, se conecte, faça algumas respirações bem profundas e siga as minhas orientações no decorrer desse exercício. Esse exercício tem o objetivo de você observar, extrair aprendizados e também a oportunidade de ressignificar a sua própria história. Eu agradeço por você ter ficado até aqui, espero que esse exercício te ajude de alguma maneira e depois comenta aqui para mim. Na primeira parte desse exercício, eu sugiro que você pegue as recomendações e pause o vídeo para realizá-lo. Você pode fazer de forma escrita ou gravada. Esse exercício não tem como objetivo te mostrar se você está certa ou errada. Muito pelo contrário, é a sua história. Ela é única e tem valor. Lembra? Então, esse exercício tem como objetivo te ajudar no autoconhecimento, ampliação da consciência, extrair aprendizados e enxergar os seus potenciais. E isso enriquece a jornada da vida de qualquer pessoa. Bom, vamos lá? Escreva ou grave você contando a sua história. Simplesmente conte, como você costuma contar, ou se precisasse contar, caso alguém te perguntasse. Se quiser, já pode pausar o vídeo aqui, para se dedicar e depois você dá continuidade. Muito bem, agora que você já escreveu ou gravou você contando, leia ou ouça. Coloque atenção, esse exercício é muito importante. Se coloque numa posição de observadora e não de julgadora. Você conta a sua história como vítima
ou como protagonista da sua vida? Observe se, ao falar das suas dores, você também fala da forma como você conseguiu passar por isso, superar e seguir a vida, ou você conta apenas com sofrimento, dor, revolta e vitimismo. Observe se você culpa as pessoas ou a si mesma. Observe se tem resistência em perdoar alguém ou de se perdoar. Observe se você conta também as suas vitórias, se você demonstra orgulho de você. Nas situações complicadas que você passou, o que você considera que fez de melhor para superar? Quais foram suas características principais, forças pessoais, aquilo que você tem de melhor que você conseguiu aplicar naquele momento que te ajudou a sair do sofrimento, superar e seguir? Isso, inclusive, pode te ajudar a aplicar em qualquer outra situação complicada que você passar na vida. Muito bem, agora que você realizou a primeira parte do seu exercício, de observar a forma como você conta a sua história, fazer as suas análises, vamos dar continuidade. Eu sugiro que você se dedique a fazer a segunda parte com a mesma dedicação. Para isso, encontre um lugar mais tranquilo, sente-se de forma confortável, faça 3 respirações bem profundas. Cada vez que soltar o ar, sinta mais e mais o relaxamento. E vamos começar. Ouça as minhas orientações. Abstraia os pensamentos. Conecte-se com o seu coração. Se você tem dificuldade de visualização, não se prenda a isso. Ouça a minha voz e deixe fluir. Imagine que você está com seus 90 anos de idade e você está sentada confortável numa roda de pessoas queridas e também com pessoas que ainda nem te conheciam. Você está contando a sua história. Veja como essas pessoas se interessam no que você fala, pois você fala das suas dores, seus desafios, pois tudo isso faz parte da sua vida. Mas você fala também das suas superações, de tudo aquilo que você reconhece que foi importante para o seu processo de vida e evolução. Olha como os olhos dessas pessoas brilham pela oportunidade que elas estão tendo de aprender com você. Conte também a elas sobre os sonhos que você conseguiu realizar ao longo da sua jornada. Sabe aqueles sonhos que com 20, 30, 40 anos de idade você achava que seria impossível? Conte a elas os momentos incríveis que você passou, que marcaram a sua vida, por mais simples que possam parecer. Isso é grandioso para você. Conte a elas como você se sente feliz, grata e realizada por tudo que você viveu, por tudo que você fez por você e pelos outros, que te faz hoje, aos 90 anos de idade, estar de consciência tranquila, em paz com você mesma, porque você deu o seu melhor e você se permitiu desfrutar a oportunidade da vida, de ressignificar a sua história, olhando com mais respeito, honra e gratidão. E você sente essa paz dentro do seu coração. Uma paz que toma conta de todo o seu ser. Olhe para essas pessoas. Agradeça a oportunidade de poder compartilhar a sua história e deixar o seu legado no mundo. Agradeça a Deus, agradeça a você mesma, agradeça a vida, a tudo e a todos. Parabéns por ter se permitido e se dedicado a esse exercício. Você fez isso por você mesma. Eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui nesse vídeo, pois isso também enriquece a minha jornada e o meu servir. Gratidão.